Como sempre, lançamos os 3 números que marcaram a semana. Rodolfo, vamos começar por fazer contas ao dinheiro que a UEFA paga aos clubes portugueses através do Fundo de Solidariedade. Antes de mais, é cumprimentar-te a ti, ao Jorge Faria de Sousa e ao Nuno Vinha, e são 6,2 milhões de euros. Foi quanto este fundo do organismo presidido por Alexander Seferin pagou aos clubes da Liga Portuguesa uma verba superior à da temporada 2020-21, que tinha sido de 4,5 milhões de euros. De recordar que este fundo é entregue todas as épocas e foi criado com a finalidade de apoiar em exclusivo o desenvolvimento dos escalões de formação dos clubes. E de facto, Jorge, é de uma importância tremenda todo o dinheiro que a UEFA possa remeter a estes clubes. Muitas vezes são clubes que de facto precisam mesmo destas verbas para continuar a fazer o seu trabalho de base na formação dos jogadores. Sim, boa tarde, cumprimentar a ti, Zé, ao Nuno e ao Rodolfo. Obviamente que são verbas importantes, isto se forem mesmo canalizadas para os escalões de formação e para o desenvolvimento dos escalões de formação. Olhamos para a realidade do futebol português e já o temos vindo a dizer, quer eu, quer o Nuno, aqui no jogo, que é extremamente importante que, sobretudo, as equipas de segunda linha, até por via de questões do ranking da UEFA, sejam cada vez mais competitivas, e eu acho que o futebol português só será competitivo com uma maior aposta e melhores condições também para o futebol de formação, e portanto isto está tudo interligado, e portanto obviamente que é um valor, sobretudo para os clubes de menor dimensão, será um valor importante, e assim possam também esses clubes dar mais condições e melhores condições aos jovens dos seus escalões de formação para que possam desenvolver-se, evoluir e chegar às equipas principais, e depois obviamente no topo da pirâmide tem que haver um treinador e uma direção e sobretudo um departamento de futebol que olhe para a formação desta forma que temos vindo aqui a defender, que é apostar nos jovens e depois poder até tirar rentabilidade financeira e desportiva desses jovens formados localmente nos clubes. De facto, Nuno, Portugal tem esta característica, é um campeonato sobretudo formador, com muitas equipas a apostarem neste trabalho de base, neste trabalho de formação dos jogadores, e portanto estas verbas da UEFA são absolutamente essenciais para dar sempre seguimento a esse trabalho. Boa tarde em primeiro lugar a toda a gente, Carlos, Rodolfo e Jorge. Há aqui uma questão também, na verdade o futebol também é uma das modalidades que é mais, que existe mais nas pequenas localidades, em detrimento também de outros desportos que são mais difíceis, são mais caros de praticar, e portanto às vezes é também o último recurso que o clube da vila ou que o clube da localidade tem, é pôr os miúdos a jogar futebol, o que é um trabalho. Toda a gente sabe que o desporto em idade escolar é fantástico para as crianças, é fantástico para criar disciplina, é fantástico para criar valores também, quando são bons valores. E portanto esta verba que vem da UEFA, vem da UEFA, da FIFA, desculpa, da UEFA, não é? Da UEFA é obviamente bem-vinda, e há um outro ponto, quando existir a tal clearing house, pode ser, pelo menos pelos dados que têm sido falados pelas próprias pessoas que querem fundar e fortalecer essa clearing house, estes valores vão ser maiores ainda, porque vai ser mais fácil cobrar por todas as transferências que são feitas e que algumas se calhar não contam nestas verbas que aqui estão. De qualquer maneira, obviamente é para a formação que os nossos clubes portugueses têm, todas estas verbas são obviamente bem-vindas como pão para a boca. Já estamos a poucos dias do início do Mundial do Qatar de 2022 e, Rodolfo, ainda não começou a competição, mas ao nível, há um aspecto particular em que Portugal já é campeão do mundo. Exatamente, a seleção portuguesa é aquela cujos jogadores têm mais minutos disputados esta temporada. De todas as 32 seleções no Mundial, são 30.986 minutos que os 26 convocados de Fernando Santos levam nas pernas, por assim dizer, para o Mundial do Qatar. Se olharmos, por exemplo, ao Brasil, que é a segunda seleção, são 1000 minutos a mais que a seleção portuguesa tem, e se formos então comparar com o país anfitrião, o Qatar, que praticamente parou o campeonato para se focar só apenas neste Mundial, são apenas 2150 minutos. E de facto, Nuno, temos aqui um aspecto que pode se calhar funcionar de uma forma prejudicial ou
talvez de uma forma benéfica. De um lado temos aqui uma equipa muito rodada e com muita competição, mas por outro esse aspecto pode revelar-se decisivo em algum cansaço dos seus atletas. Onde é que apostarias mais as fichas? Eu acho que isso vai depender da utilização que o condutor vai dar ao carro, digamos assim. Portanto, se ele usar sempre os mesmos 11 ou 13, 14 jogadores mais ou menos a rodar, e Fernando Santos é um treinador que costuma ter ideias muito concretas e muito fixas em relação aos jogadores de quem gosta e de quem gosta de utilizar e em que posições é que gosta de utilizar, pode dar-se o caso de no final do campeonato, dependendo da duração e da prova que Portugal fizer, porque pode fazer poucos jogos e vir embora, ou pode fazer bastantes jogos, e então aí esses minutos vão começar a acumular e a acumular e a acumular cada vez mais, porque são, em meu entender, são jogos muito, muito próximos uns dos outros, com datas de recuperação ou com períodos de recuperação relativamente curtos para aquilo que é, especialmente alguns jogadores que já têm mais idade, já têm muitos mais jogos nas pernas. Eu estava a pensar no Pepe com 39, estava a pensar no Ronaldo com 37. São jogadores que... Bom, o Ronaldo está muito... devem ser os menos utilizados esta época. É isso que eu estava a dizer. O Ronaldo não deve ter dos mais utilizados, portanto é assim que está na situação em que está no Manchester United e é por causa disso. Mas vai depender, como eu dizia, daquilo que seja a utilização de Fernando Santos, dos jogadores, se ele vai rodar ou não vai rodar. É aí que vamos perceber se ele vai dar realmente a oportunidade a alguns dos jovens valores que chamou para a seleção, se é mesmo só para estarem lá a aquecer o banco ou se é mesmo para jogarem minutos suficientes. Eu recordo que o homem da polémica de que não quer ir à seleção, que foi o Rafa, no Euro 2016, quando toda a gente diz, nós ganhámos esse campeonato e o Rafa também foi campeão. Ele jogou 1 minuto contra a Áustria, no último minuto de jogo contra a Áustria. 1 minuto. E, portanto, é isto. Jorge, isto vai funcionar a nosso favor ou nem por isso? Olha, só para dizer que, em primeiro lugar, tenho aqui um cromo para troca, entre aspas, com o Nuno. O Pedro Gonçalves também foi ao Mundial 2020, tinha sido o melhor marcador e somou 0 minutos no Europeu. E, portanto, é uma incógnita perceber, mas agora respondendo um bocadinho mais Fica por saber se o Pedro Gonçalves teria dito que não à seleção depois de ser convocado, assim, não? Ou antes de ser, não sei. Isso nunca se saberá. Isso nunca se saberá, exatamente. Eu acho obviamente que é uma incógnita, até olhando em perspectiva desta época desportiva, porque muitos jogadores chegam a este período de interrupção para o Campeonato do Mundo com mais de 20 jogos disputados. É uma enorme sobrecarga física, muito desgaste mental, muito pouco tempo até para os próprios treinadores dos clubes trabalharem com as suas equipas. E o mesmo vai acontecer com a Seleção Nacional. Nós estamos a falar de sensivelmente 10 dias de preparação para o jogo frente ao Ghana, com um jogo frente à Nigéria na próxima quinta-feira. Nós estamos a gravar uma quarta-feira e, portanto, ninguém sabe como é que irá ser a resposta em termos físicos ao longo de uma temporada que vai ser muito, muito difícil, com uma enorme densidade competitiva, e o Nuno também já referiu aqui. Há um dado que é relevante, que é perceber que tipo de utilização é que os 26 vão ter, porque pode levar a haver mais desgaste, pode haver uma renovação de jogo para jogo, até porque os jogos têm um período de recuperação muito curto e pode haver essa necessidade. Agora depende muito de que tipo de gestão é que o próprio Fernando Santos irá fazer da equipa no decorrer do Campeonato do Mundo, sendo que, e volto e termino como comecei, acho que esta época, em termos de número de lesões e desgaste dos jogadores, vai ser uma absoluta incógnita, sobretudo olhando para a segunda metade da temporada, no pós-mundial para os clubes. Acho que vai ser um grande desafio, porque depois retoma, como sabemos, as competições europeias e as ligas domésticas e as competições domésticas, e vai haver muitos clubes a jogar de 3 em 3, de 4 em 4 dias novamente, e isso vai ser uma época extremamente exigente. Passamos então para o terceiro e último número deste hat-trick, Rodolfo. E é o valor que se estima que vai custar precisamente este Mundial do Qatar. São 225 mil milhões de euros. Porém, não se pense que este é um investimento feito apenas para este Campeonato do Mundo. As autoridades do Qatar já estão em negociações com a FIFA no sentido de acolherem outros torneios após este Mundial, como o Mundial de Clubes e os Mundiais de Sub-17 e Sub-20, isto apesar de sabermos da impossibilidade que o país tem de receber provas da FIFA e da UEFA durante o verão face às altas temperaturas que se registram.
Bom, isto levava-nos muito longe, Jorge, e sobretudo se trouxéssemos aqui para cima da mesa o documentário sobre a FIFA que está na Netflix, que eu por acaso já acabei de ver todo e de facto poderemos falar nele numa próxima edição do Jogo Económico, mas para já o valor deste Mundial, o Mundial mais caro de sempre, Jorge. Sim, é um absurdo, sobretudo olhando para a construção de infraestruturas, mas sobretudo, muito mais importante que isso, é a questão que tem vindo a ser negada pelos responsáveis da organização e do Qatar, relativamente ao número de mortes em construção de infraestruturas, e iminentemente estamos a falar de imigrantes que se deslocaram para o Qatar para cumprir, para trabalhar nestas obras de construções, seja de estádios, seja de hotéis. Estamos a falar de largos milhares de pessoas mortas. E, portanto, obviamente isso é um dado muito relevante. Depois há muitas outras questões envolvendo este campeonato do mundo e que tem havido essa discussão mais recentemente, que me parece que neste momento ter esse tipo de discussão já é um pouco inócuo, porque o que deveria ter acontecido era que com a admissão de Blatter e de Platini deveria ter a FIFA, e com uma nova configuração do Comitê Executivo, deveria ter havido uma atribuição deste Mundial, na altura, à melhor organização, que era dos Estados Unidos, como sabemos, de resto defendida por Obama, por Clinton, etc. E, portanto, há todo um inúmero de questões, além deste custo, além das questões dos trabalhadores e dos direitos humanos, além dos direitos LGBT, além da proibição da FIFA da Dinamarca utilizar um equipamento com uma mensagem de protesto, e portanto, aliás, proibiu todas as seleções de emitir qualquer tipo de contestação política ou de qualquer tomada de posição política, e portanto parece-me um verdadeiro absurdo este campeonato do mundo. E temos 2 minutos mesmo para o fecho. Nuno, relativamente a este Mundial, está condenado a ser o Mundial da vergonha? Não sei, eu sinceramente não sei. Eu acho que todas as questões de direitos humanos associadas a este Mundial e à forma como foi escolhido deixam uma mancha que dificilmente será lavada com belíssimas exibições de futebol e mesmo a questão que nós temos de jornalistas que vivem, que observam a imprensa local, em que a imprensa local só pode ter notícias favoráveis ao Mundial, não pode ter nada que lance uma mínima, sequer a mínima dúvida sobre, ou mancha, ou que questione sequer o que se está a passar no ponto A ou no ponto B da organização de um Mundial. Acho muito difícil. Só para termos uma ideia do que são estes 225 milhões, é mais do que tudo aquilo que Portugal produz num ano na sua economia. Cerca de 20 mil milhões de euros acima daquilo que nós produzimos, toda a nossa economia produz. Mas também é mais do que o PIB do Qatar de um ano. E, portanto, eles, obviamente, só para terem essa ideia, aquilo que estamos, não é só estádios de futebol, eles estão a criar metros dedicados, estão a criar eu já estive no Qatar, no Abu Dhabi, no Dubai, em alguns sítios, sem contar com o Dubai, aquilo é um balde de areia, é só areia, tem muito pouca coisa a ligar, muito pouco de infraestrutura, e essa infraestrutura que eles estão a construir também pode ser importante também para o desenvolvimento da região, e se o futebol for uma alavanca para isso, porque ninguém vai recuperar este dinheiro, aliás, os estudos indicam exatamente isso. Estes grandes torneios não representam ganhos para a economia local, a não ser nestas infraestruturas que ficam e que depois vão servir as populações no day after. Muito bem. Rodolfo Alexandre Reis, voltas connosco na próxima edição do Jogo Económico com mais números para o Hat-Trick, e já a seguir vamos falar do divórcio mais badalado da atualidade. É já a seguir na segunda parte do Jogo Económico.